Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda, lindíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. Como todos vocês sabem, nós estamos atravessando a celebração de Pêssach. Na noite de segunda-feira nós realizamos o Seder de Pêssach junto com as nossas famílias, nas nossas casas, e agora estamos atravessando aqueles dias que nomeamos como Hol HaMoed, são os dias intermediários, né, desta celebração, que é uma celebração de 7 dias, né? E eu, por ocasião de Pêssach, tenho uma oportunidade sempre única de poder sair de casa, fazer as minhas orações no Kotel, sem me preocupar com o horário, sabendo que amanhã eu não vou ter de trabalhar. E eu quero poder estudar a Torá, quero poder orar e também compartilhar um pouco mais da imensa sabedoria judaica com vocês com grande alegria. E decidi fazer isso aqui na Cidade Velha, porque como eu tenho a intenção de me dirigir ao Kotel, vou, compartilhar a mensagem dessa manhã com vocês durante, a nossa caminhada aqui pela Cidade Velha. E eu quero começar dizendo que espero, que todos aqueles judeus que estão me ouvindo agora tenham tido uma noite maravilhosa, um primeiro dia de Pêssach maravilhoso, com as suas famílias, que o Seder tenha sido algo único, inesquecível, sobretudo para as nossas crianças, sobretudo para as gerações futuras. E agora que atravessamos o Seder, nós devemos nos apropriar daquela que é a ideia, daquela que é a lição mais importante de aprendermos durante o Seder. Me parece que esse é o ponto de partida. Nós, se buscamos de fato nos assenhorar desse conhecimento, podemos captá-lo pela própria palavra que lhe dá nome, Seder, que significa em hebraico ordem. Ou seja, o ritual que o Seder celebra é o nascimento do povo judeu na véspera do êxodo do Egito. O Criador nos ordenou fazer um sacrifício, um corban, cordeiro, e comemos esse cordeiro com as nossas famílias neste primeiro Seder de Pêssach, nas nossas casas, ainda no Egito. Mas o Seder de Pêssach resume toda a nossa compreensão, uma compreensão única do papel e da história desempenhado não pelo povo judeu, mas por Akadosh Baruch Hu, no curso dos acontecimentos humanos. Algum de vocês aí do outro lado da câmara poderia me dizer, mas Átila, a entrega da Torá no Sinai não seria um momento mais apropriado para qualificar como um momento no qual nós podemos resumir toda a nossa compreensão única do papel e da história que Hashem desempenhou no curso dos acontecimentos humanos? Não. E vocês já vão ver por quê. Me permitam mencionar o primeiro dos 10 Aseret Dibrot, que nós popularmente chamamos de mandamentos. O que diz o primeiro dos mandamentos da Torá? Diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O primeiro mandamento, portanto, é evidente, liga os acontecimentos do Sinai com a celebração de Pêssach, porque, afinal de contas, o que nós celebramos em Pêssach é a nossa liberdade. E o que a Kadosh Baruch Hu diz no seu primeiro mandamento é o que ele, que é o nosso Deus, nos retirou, nos libertou com mão forte, braço estendido da terra do Egito. Mas a maioria de nós que nos dedicamos ao estudo da Torá, assim como os grandes comentaristas e sábios do povo judeu, sempre julgaram um tanto estranho o fato dessa maneira do Todo-Poderoso se apresentar ao nosso povo. Imaginem 3 milhões de judeus parados debaixo do Monte de Sinai, e a primeira coisa que o Criador diz ao nosso povo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não podia a divindade ter escolhido algo mais formidável para ilustrar a sua grandeza, que fosse digna de adoração por toda a história humana? Ele não poderia ter dito algo como: eu sou o Deus que criou os céus e terra, como está descrito em Bereshit, no primeiro livro da Torá? Muitos são os sábios do nosso povo que se dedicaram a refletir sobre isso. Entendam, a nossa libertação foi algo maravilhoso.
uma conquista excepcional. Mas a emancipação de um povo, embora o povo judeu tenha sido o primeiro a se emancipar, a emancipação de um povo pode ser reclamada não apenas por nós judeus. Abraham Lincoln liderou a emancipação dos estadunidenses, né? Robespierre liderou a emancipação do povo francês, Ho Chi Minh no Vietnã, Simão Bolívar nas Américas, o venezuelano, o líder que libertou as Américas. Todos os grandes emancipadores do mundo poderiam reivindicar, né, este papel de ter liderado, de ter conduzido os seus povos na direção da liberdade. Mas só Hashem poderia reivindicar o papel de criador, né? Então por que a Kadosh Baruch Hu se apresentou para o nosso povo nas suas primeiras palavras dirigidas a todo o povo judeu e, portanto, a toda a humanidade? Porque esta foi a primeira e a única vez que Hashem se dirigiu à humanidade durante as revelações do Sinai. Por que ele não escolheu algo que nos ajudasse, né, no caminho de seguirmos adorando e louvando Hashem por toda a humanidade? É uma questão profunda que eu volto a insistir, instigou ao longo dos séculos inúmeros comentaristas da Torá. Por que Hashem escolheria relativamente um evento menor para tornar seu poder conhecido, se ele de fato é o Criador do universo? Muita atenção, Criador do universo, de bilhões de galáxias. Nós somos apenas um dos planetas dessas imensas bilhões de galáxias. Por que Hashem escolheu algo tão pequeno como a libertação do povo judeu para se apresentar ao nosso povo e à humanidade? E me permitam oferecer, né, uma das muitas respostas da sabedoria judaica para esta questão intrigante. Vejam, existem muitas respostas, elas não são contraditórias, elas são evidentemente complementares, mas eu quero eleger uma que me parece que nesse momento vai nos ajudar mais a captarmos a ideia, a principal lição que devemos aprender durante o Seder de Pêssah. E a resposta está profundamente enraizada no fato simples de que a grande maioria das pessoas no mundo não são ateus. Talvez você se surpreenda com essa afirmação que eu acabei de fazer aqui. É verdade, a grande maioria das pessoas não nega a existência de um poder divino superior que trouxe a existência no mundo. Basta nós observarmos a estrutura e o design do corpo humano. Dos nossos corpos não precisa nem olhar para os céus buscando as galáxias do universo. Basta nós olharmos para o nosso próprio corpo para reconhecermos a existência de um poder criador. Mas cada olhar que dirigimos aos céus, cada vislumbre do maravilhoso funcionamento da natureza, né, de cada um dos processos da natureza, nos fazem concordar com o salmista, o rei Davi, que disse: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra de suas mãos. O que Davi estava reafirmando? O reconhecimento do poder e do governo divino sobre o mundo, que o Criador de fato é único e ele criou todas as coisas. E o que isso significa? Significa que não é difícil convencer as pessoas de que o ateísmo, portanto, né, a crença de que não existe um Deus, possa ser verdadeira. Não é difícil convencer as pessoas dessa falácia. A humanidade sabe, tanto intelectualmente como intuitivamente, que deve existir um Deus. Portanto, mesmo sabendo que a grande maioria das pessoas não servem a esse Deus, mesmo sabendo que, apesar da maioria das pessoas entenderem, né, a partir da razão e mesmo da intuição, que são os dois elementos que constituem toda a nossa compreensão, pelo menos os dois elementos fundamentais, não é difícil, portanto, convencer as pessoas da existência de Deus. A humanidade sabe, ou seja, o primeiro mandamento
eu sou o Senhor teu Deus que te retirou da terra do Egito, ele não tem a intenção de proclamar aquilo que é evidente, que Deus existe, que era o que muitos de nós poderíamos esperar como a primeira manifestação do Criador, porque se ele dissesse eu sou o Deus que criou céus e terra, ele estaria dizendo isso, ele estaria se apresentando e dizendo aquilo que é evidente já para qualquer um de nós. Então o que é difícil para bilhões de pessoas no mundo compreender? O que é difícil para bilhões de pessoas no mundo compreender não é a existência de Deus, mas reconhecendo que a grande maioria dessas pessoas que até reconhece a existência de Deus e que se encontram afastadas de Deus, acreditar que o Criador realmente se preocupa com tudo e se preocupa com todos que ele criou, ou seja, com toda a sua criação. Ora, se nós reconhecemos, portanto, isso, que a dificuldade das pessoas não está em reconhecer a existência de Deus, mas o fato do seu governo, de um governo contínuo, não haveria razão para considerar o ateísmo como a principal heresia humana, embora ela também seja uma heresia. A negação da existência de Deus é, sem dúvida nenhuma, uma expressão herética, mas existe uma heresia ainda maior, que é a que polui fundamentalmente as mentes humanas, que não é o ateísmo, mas o deísmo, porque o deísmo reconhece o design brilhante do mundo e que ele nos obriga a acreditar na existência de Deus, né? Por meio da própria lógica simples, os seres humanos podem alcançar essa compreensão. Eu não tenho aqui um relógio, mas se eu tivesse um relógio, eu poderia estabelecer uma metáfora. Se existe um relógio, é porque existiu em algum momento um relojoeiro, porque o relógio não pode criar a si mesmo. Se o relógio pressupõe a existência de um relojoeiro, significa que deve haver um criador. Mas o problema dessa reflexão, dessa forma de pensar que é própria do deísmo, é que ela nos leva a pensar que depois que Deus criou todas as coisas, ele se tornou indiferente ao mundo que ele mesmo criou. É como o relojoeiro que cria um relógio e vende esse relógio, e passa adiante e perde completamente o contato com a sua criação. Vocês vão concordar comigo. O relojoeiro produziu o relógio, por mais caro, por mais magnífico que ele seja, um Philippe Patek, depois que ele é colocado numa loja e é vendida, o relojoeiro não tem mais contato com a sua criação, a não ser que o relógio se quebre, seja necessário que ele retorne à loja para um conserto. Mas o fato é que os deístas reconhecem a existência de Deus, mas consideram que Deus não governa mais essa existência. Ou seja, o relojoeiro, o criador do universo, não tem mais uma ligação, não tem mais uma relação com o seu relógio, com a sua criação. Ou seja, o que o deísmo afirma é que Deus é completamente indiferente à vida dos humanos e, sobretudo, do seu destino final. Em outras palavras, significa dizer que ser deísta é acreditar em Deus, mas dizer que Deus não se importa, que não se importa conosco, que não se importa com o nosso destino, que não se importa com todas as coisas que acontecem. E é por isso que a grande maioria das pessoas no mundo que acreditam em Deus, que reconhecem vagamente a sua existência, não oram, não fazem orações, nem diárias, nem mesmo esporádicas. Por quê? Porque se você não acredita que o Criador se importa com a sua criação, se você acredita que o Criador tudo fez e depois se afastou e não manteve um relacionamento, não manteve uma ligação com a sua criação, não adianta você rezar, porque o Criador não está ouvindo. Vejam como é perniciosa essa concepção de Deus, essa visão da criação. Mas, e tem muito mais ainda a ser dito, eu vou seguir aqui pela Cidade Velha. Vamos ver aonde esses caminhos vão nos levar para a gente continuar aprofundando essa reflexão. Até porque, como vocês já perceberam, barulho,
O ambiente é muito grande. Tem os jovens de uma yeshiva ali tocando música, tem outro músico ali também. E, sobretudo, tem um grande número de pessoas indo e vindo. Mas eu já sabia que seria isso que eu enfrentaria. Isso, na verdade, é motivo para nós nos alegrarmos, meus amigos. Jerusalém está viva e o nosso povo, né, num dia de hoje, no dia de celebração de Pêssar, corre à Cidade Velha, porque reconhece que Jerusalém é nossa capital imemorial. Ela poder sair, que é verdade. Bom, meus amigos, eu entrei na Cidade Velha, passei pelo bairro Armênio. As imagens que vocês acompanharam até aqui, eu entrei rapidamente na tumba do rei Davi, mostrei o túmulo dele, saí, estou caminhando em direção ao portão de Sion, né? Que é o portão que vai me deixar mais próximo do Cótel, e por ali eu vou gravar a segunda parte da minha mensagem para vocês. Essa parte aqui já não é mais Armênia,
já não constitui mais o bairro armênio. Na verdade, essa parte aqui é administrada pela Igreja Católica, né? A maioria de vocês sabem que o túmulo do rei Davi está situado numa área da Cidade Velha, que é reivindicada pelo Vaticano. Portão de Senhor logo à frente, e se vocês estiverem atentos, vocês vão ver a quantidade de furos que tem as paredes. Não é cupim. Denota intensos combates que já tiveram lugar aqui nesse lugar pelo controle da cidade. Me permitam parar aqui nesse banco para poder gravar a segunda parte da minha mensagem para vocês. Nós estávamos falando do deísmo, né? De como os deístas reconhecem a existência de Deus, mas que não reconhecem o seu contínuo governo. Evidentemente, para quem não está disposto a orar, porque não acredita que alguém está ouvindo, esses também não estarão dispostos, obviamente, a seguir os mandamentos divinos, porque essas pessoas têm a certeza de que o comandante do mundo, por assim dizer, não está preocupado com o destino individual, né, de cada um de nós. E alguns devem estar pensando, bom, Átila disse que bilhões de seres humanos se comportam dessa forma e ainda não estou convencido disso. Mas me permitam, né, esclarecer melhor como isso se manifesta. Vocês acham que Hashem, lá dos céus, se importa o suficiente para tomar conta das nossas vidas, das nossas desobediências ou das nossas obediências? Talvez essas palavras você já tenha ouvido na boca de muitos humoristas, mas o humor, como uma forma de arte, expressa apenas aquela que é a manifestação, né, do pensamento da maioria. Muitas pessoas, eu tenho certeza que cada um de vocês pode fazer um relato pessoal, sei que não é o seu próprio caso, já afirmou algo como: vocês acham que Deus, o Criador dos céus e da terra, do universo, vai se preocupar com quem eu durmo, com quem eu mantenho relações sexuais? Vocês acreditam que Deus, que criou bilhões de galáxias, está preocupado com a minha vida sexual? Está preocupado se eu promovo ou não abortos, se eu bebo ou não bebo demais, se eu cometo ou não cometo adultério? Vejam que essa é a mentalidade clássica de um deísta. E evidentemente quem pensa dessa forma não pode reconhecer o conceito de redenção messiânica no fim dos tempos. Não é assim que a grande maioria das pessoas vive? O que vale é o aqui e o agora. Elas não estão preocupadas, mesmo que reconheçam genericamente a existência de Deus, não estão preocupadas com o seu julgamento, porque acreditam que Deus não se importa com elas, que o Criador não perde tempo ou guarda, né, interesse pelas suas criações. E eu devo dizer que é sobretudo contra isso que nós e a teologia judaica temos lutado ao longo da história. A raiz desse pensamento é grego. Bom, Átila, mas os gregos eram politeístas. Uma parte, né, considerável do pensamento grego não era politeísta. E, evidentemente, houve uma transmutação filosófica do pensamento, de modo que as sociedades ocidentais, sobretudo, né, são as que mantêm uma relação mais vaga e pueril com a divindade, porque no Oriente, embora a maior parte dos indivíduos sejam politeístas ou idólatras de qualquer forma, né, de um modo geral, budistas, shintoístas, hinduístas, eles têm, né, um tipo de religiosidade mais intensa, inclusive os muçulmanos, do que a maior parte do Ocidente. De modo que nós, judeus, afirmamos algo diferente disso, dessa crença de quem reconhece a existência de Deus, mas não reconhece
A verdade simples de que o Criador sempre guarda interesse pelas suas criações e que Ele governa o mundo em cada um dos detalhes. Nós afirmamos que o Deus do Sinai, mais do que refutar a heresia dos que querem, insistem em negar a sua existência, a existência de Deus, buscou negar os que negam, na verdade, a preocupação constante de Hashem com o mundo. Quando Kadosh Baruch Hu nos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus que vos tirou do Egito, da casa da escravidão, o que ele quis fazer foi imprimir a ideia de que ele é um Deus da história, que mantém um relacionamento pessoal com cada um de nós que fomos criados à sua imagem. E vejam que curioso, porque quando Deus fala para o nosso povo, ele está falando diretamente a cada judeu, pois a frase do primeiro mandamento está no singular, que vos tirou, ou seja, é uma promessa de relacionamento, de um relacionamento especial, de um relacionamento contínuo. Tenho dedicado o trabalho aqui nessa plataforma, Pérolas da Sabedoria Judaica, a essa crença que o Criador quer, deseja intensamente, além de governar o mundo, ter um relacionamento contínuo com cada um de nós. Você vai perguntar por quê? Porque Deus é um Deus pessoal, que continua a se preocupar conosco e, no nosso caso, com o destino do povo judeu, mas não só com o futuro do povo judeu, mas naturalmente com o destino de toda a humanidade, porque Ele criou tudo que existe. E qual é a importância disso, Átila? Talvez você, aí do outro lado da câmera, queira me perguntar se é que você ainda não compreendeu isso. A importância é que essa compreensão torna toda a história algo significativo. Por quê, Átila? Porque nós reconhecemos que ela é orquestrada do alto, porque nós reconhecemos que ela tem um destino pré-ordenado. Lembrem-se, Seder, ordem, existe uma ordem, existe um plano que está em curso, nós reconhecemos isso. E o Talmud, numa série de Shabbat, nos ensina, né, que cada um de nós, quando morre, quando deixa esse mundo, se coloca de frente, né, do poderoso Beit Din celestial, do tribunal celestial para ser julgado, a primeira pergunta que é feita, isso nos ensina o Talmud, ou seja, nos ensina os sábios do povo judeu, a primeira pergunta é: durante sua vida, você esperou pela salvação? Isso é uma outra forma de dizer: durante a sua vida, você reconheceu a existência de Deus, orou, viveu segundo a crença de que a redenção viria, de que a salvação viria dos céus? Ora, o que isso significa? Significa que mesmo no curso das dificuldades de vida que cada um de nós tem, nós sempre vamos ter, todos nós, ricos ou pobres, negros, brancos, amarelos, pessoas nascidas em qualquer continente, mesmo no curso das dificuldades, dos desafios, dos obstáculos que nós enfrentamos na vida, nós sempre devemos guardar o otimismo acerca da intervenção celestial. Não só acreditar, viver segundo essa crença de que a história é pré-ordenada e que a revelação messiânica chegará, de que seremos julgados e responsabilizados pelas nossas ações no final de nossas vidas. Se nós acreditamos nisso, isso muda completamente o enfoque da nossa existência. É possível você ouvir essas palavras e ignorar completamente, só se você não as recebeu, se você não está disposto, de fato, a internalizá-las como valores de vida. Significa, portanto, que no primeiro mandamento está implícito o constante cuidado providencial. Ou seja, como nós sempre dizemos, a divina providência orquestra os acontecimentos no mundo como parte da mensagem divina. O Criador manda a sua imensa ordem de anjos ao mundo. Querubins, serafins, todos eles e muitos outros que ainda estão numa hierarquia superior a esses, para governar o mundo, para interferir, ou seja, Hashem nos observa. E ele tem um livro,
o livro da vida, mas que pode ser também o livro da morte. Nesse livro estão registradas as nossas ações. Mas ele não apenas observa e anota tudo, ele também interfere. Quando nós pedimos ajuda dos céus, Seata de Shemaya, quando nós pedimos bênçãos ao Criador, quando nós seguimos os seus mandamentos, sejamos judeus ou não, noéticos, monoteístas de toda ordem, quando nós cumprimos os mandamentos de Hashem, Hashem não assiste a nossa existência apenas como voyeur, como um observador passivo. Claro que não. Claro que não. Ele nos ajuda a nos levar na melhor direção. O primeiro mandamento, portanto, não se resume a uma simples declaração do passado, que Hashem nos tirou lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás, do Egito. Não é isso, meus amigos. É fundamento. Esse mandamento da Torá é fundamento da aceitação e do relacionamento com Deus. Hashem nos salva o tempo todo, nos salva continuamente e quer conosco estabelecer um relacionamento único no qual nós reconhecemos que Ele, não Buda, não Jesus, não Maomé, é o único Salvador e Redentor. Não existe outro além de Hashem. Ele é fonte de todo o poder. Ele manifesta a sua vontade por meio dos seus emissários, mas não há outra fonte de poder e vontade no mundo. E eu ouço perguntar a cada um de vocês, mas sobretudo aos judeus, estão me ouvindo ainda? Nessa segunda parte da nossa novela, pela cidade velha de Jerusalém, você sempre esteve confiante da presença do Todo-Poderoso na sua vida, né? Mas, sobretudo, daquela que é e sempre será a sua prometida assistência. Você acreditou nisso ao longo da vida? Em outras palavras, acreditaste no Deus dos nossos antepassados, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas, sobretudo, acreditaste no pacto, na aliança imemorial que os nossos patriarcas celebraram com a Kadosh Baruch Hu, aliança, pacto que nos deu vida, que continua sustentando a vida do nosso povo todos esses séculos, ao longo de milhares de anos. Faça essa pergunta a si mesmo, porque você vai ser questionado quanto a isso quando você deixar esse mundo e for ser julgado no tribunal celestial. Eu vou continuar caminhando. Vamos nos aproximar um pouco mais do cótel, onde eu vou prosseguir com as minhas palavras. Vamos lá.
Bom, meus amigos, o coração da cidade velha é o Kotel. Quanto a isso não há nenhuma dúvida. Mas esse trecho que eu mostrei para vocês é o trecho que imediatamente antecede a descida para o Kotel. E como vocês mesmos estão vendo, a cidade velha está bem cheia. E eu tenho que procurar um lugar com um pouco de calma e paz para poder dirigir algumas palavras a vocês. Eu mostrei a Menorá, que fica situada aqui na cidade velha, e tem uma instalação de uma tenda ali, que é uma tenda de uso comum. O sol em Israel já está muito intenso e as pessoas querem se sentar para comer, né? Para poder se confraternizar, e a prefeitura montou aquela tenda que eu mostrei para vocês, que tem música, enfim. E isso vai ficar aberto até o final da celebração de Pêssah, pelo menos, né? Caminhamos um pouco em direção a uma das grandes yeshivot sefaraditas aqui da cidade velha, que eu sei que ele tem um lugarzinho tranquilo para a gente poder, né, que são sinagogas sefaraditas, para a gente poder dar continuidade à nossa reflexão do dia de hoje. Eu ainda tenho muito a dizer a vocês e, evidentemente, eu acredito, né, no significado, na importância dessa mensagem. Ó, encontrei aqui, né, um lugar bastante aprazível debaixo dessa oliveira para poder me dirigir a vocês. Bom, o mesmo Talmud que nos ensina que logo após o nosso momento da morte nós seremos submetidos ao julgamento do Tribunal Celestial e nos será feito o questionamento a respeito da nossa crença, a respeito da redenção messiânica, é o mesmo Talmud, a mesma fonte da Torá oral, que nos ensina que existem duas formas de ver os eventos que nos acontecem. A primeira, que são próprias dos deístas, é não a justiça e nem o juiz divino. Essa heresia, evidentemente, né, adota bonitas palavras, porque as pessoas não manifestam essa crença dessa forma. As pessoas manifestam de uma outra forma. Que forma é essa, Átila? Tudo é o acaso, tudo é a coincidência, tudo é a sorte. As pessoas adoram explicar a história humana através, né, dos acasos. E isso, evidentemente, é um grande sacrilégio, cujo pecado, né, atinge nada mais, nada menos do que o cerne de nossa relação de amor mútuo com Deus. Por que, Átila, né, fazer tais afirmações acerca de que os fatos que têm lugar na história humana são sorte ou acaso atingem a nossa relação com o Criador? Porque nega qualquer ligação entre o Criador e suas criações, ou seja, o que está em curso não tem qualquer relação com a vontade da divindade. E agora que nós estamos estudando o terceiro livro da Torá, o livro de Levítico, nunca é demais voltar a ele. Nós ainda não chegamos no final do livro, mas existe uma parte no final do livro que nós, estudiosos da Torá, nos referimos como Torrehá, que são justamente as admoestações que Hashem faz ao nosso povo, são ameaças de maldições para uma eventual futura desobediência nacional. Se o nosso povo não cumprir os mandamentos divinos, evidentemente, recairá sobre nós repetidas aflições. E isso vem acontecendo. Mas por que vem acontecendo, Átila? Porque nós temos irritado o Criador. E nada irrita mais o Criador, justamente, do que desconsiderar o seu governo sobre a existência. Lá em Levítico 26, 27, se vocês tiverem uma Torá em casa,
Vocês podem fazer uma consulta, está escrito nesse verso, nesse passuque. E se ainda, com isto, não me ouvires e andares contra mim, com teimosia. Veja, Kadosh Baruch Hu está dizendo diretamente ao nosso povo, né, o que ele não quer, o que ele não deseja. E Maimônides nos esclarece o significado desse verso, né, a intenção do Criador ao estabelecer na Torá esse passuque. Maimônides, o Rambam, nós acabamos de passar pela sinagoga dele, aqui na Cidade Velha, que é conhecida como a sinagoga do Rambam, que já foi destruída e reconstruída 3 vezes. É simplesmente linda. Se vierem a Jerusalém, não deixem de entrar e visitá-la. Que Maimônides está indicando como significado desse passuque é muito simples. Se o povo judeu continuar a atribuir os eventos que lhe sucedem como nada mais do que o acaso, ao invés de reconhecer que tudo é parte de um plano divino que orienta a humanidade, Deus não vai tolerar. É simples assim. Deus não tolera o crime de recusa do reconhecimento do seu papel proativo e contínuo na história humana. A mesma ideia está aludida justamente no primeiro mandamento, né? Quando Deus nos diz que Ele é o nosso Deus e nos tirou da escravidão do Egito. O que o Criador está dizendo? Ele é o nosso Redentor. Ele foi o nosso Redentor na escravidão do Egito, mas Ele não desapareceu de cena. E qual é a antítese, né? Eu poderia perguntar a cada um de vocês, qual é a antítese da heresia, tanto de não reconhecer a existência de Deus, como de reconhecer, mas não reconhecer, né, a divina providência, a intervenção contínua do Criador na existência. A antítese é o reconhecimento de que a história tem propósito, tem significado, que há julgamento, que há juiz, que há um plano, que não existem acasos, que tudo segue uma ordem divinamente planejada. Por mais que isso desagrade alguns, essa é o traço fundamental que marca todos os aspectos da história humana. A Hashem está por trás de tudo. Por isso, o Seder de Pessa leva esse nome, ordem. Aí você vai dizer, leva esse nome porque a ordem procura nos explicar os alimentos que devemos comer primeiro, as orações que devemos fazer primeiro. Não é isso. E a ordem também não é a cronologia dos eventos históricos, da nossa escravidão, das pragas no Egito e depois da nossa libertação. Não, a ordem não diz respeito nem a essa cronologia histórica, e muito menos, né, se nós devemos comer primeiro as ervas amargas, ou se devemos comer primeiro o harosset, ou enfim, os ovos, o que quer que seja. Que na verdade essa ordem está indicando é que Deus criou o mundo e que Ele segue demonstrando o seu amor contínuo pela sua criação, intervindo na história e não se afastando, como muitos querem acreditar. Deus continua intervindo na história. E é por isso que muitos de nós somos punidos. E é por isso que muitos de nós recebemos decretos amargos nas nossas vidas. Não por um acaso, não porque não tivemos sorte, por termos nascido nesta ou naquela família. Nada é determinado por razões que não tenham como origem fundamental a vontade do Criador. Compreenda isso. Isso é fundamental. O amor contínuo de Hashem foi o mesmo que puniu os egípcios, que pune os malfeitores, que trouxe liberdade ao nosso povo e que interfere sobre aqueles, né, impondo também decretos duros sobre todos aqueles que são cruéis, sobretudo contra o nosso povo. A crueldade não é aceita, não é admitida, né, por parte de tantos opressores sem o devido julgamento do Criador. Por isso é que quando nós preferimos qualquer bênção, desde beber uma água, comer uma maçã, ou antes nós começamos a estudar a Torá, ou antes nós começamos a rezar, toda brahá, toda bênção deve ter 2 elementos fundamentais. Primeiro, a existência
do Criador. O nome do Criador tem que ser mencionado. E assim como a sua existência, o seu governo, o seu reinado. Ou seja, nós reconhecemos Hashem como Deus único e reconhecemos que Ele continua sendo nosso Deus, que Ele continua a governar o mundo. Sobre este mundo Ele é rei. Ele está envolvido, Ele está preocupado, Ele está conectado, né? Para usar uma expressão bem adequada a esses tempos que nós estamos vivendo. Esse reconhecimento do envolvimento do Criador, da sua conexão, da sua preocupação, significa, de fato, ser monoteísta. As pessoas dizem, não, eu sou monoteísta. Mas você reconhece não só a existência de Hashem, mas o seu governo. E isso não faz nenhuma diferença se você é judeu ou se você não é judeu. Em ambos os casos, é necessário para que uma pessoa se autorreferencie, se autoapresente, se autorreconheça como monoteísta, que ela acredite no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem não acredita no Deus dos nossos patriarcas jamais será monoteísta. E vejam, na primeira celebração de Pêssar, na primeira celebração de Pêssar, quando nós ainda estávamos no Egito, nós testemunhamos claramente a intervenção divina. Você vai dizer, é óbvio, Átila, né? Testemunharam na forma das pragas, né, do Egito, sim, mas sobretudo da última praga, no qual Hashem não mandou o anjo da morte. Hashem foi pessoalmente, ele pulou as casas do nosso povo, aquelas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro nos seus batentes. E ele retirou a vida dos primogênitos do Egito, não só dos seres humanos, mas também de todos os animais. Hashem veio pessoalmente libertar o nosso povo, não mandou nenhum emissário, nenhum anjo. E assim como nós tivemos a chance de testemunhar, né, milagres evidentes no Egito, nós devemos reconhecer que existe ainda hoje, no nosso tempo, um diretor, um comandante-geral dos acontecimentos que têm lugar na história, e que esses eventos são o resultado de uma vontade divina, de uma ordem divina, e não de qualquer outra força que não seja Hashem, meus amigos. Essa é a principal ideia, essa é a principal lição que nós devemos tirar do Seder de Pêssar. Nós realizamos o Seder de Pêssar há mais de 3.300 anos, também como uma forma de coroar Hashem como governante do mundo, meus amigos. Uma boa semana para todos vocês.